abençoados. Então que nessa noite, meu Deus, o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Nos abençoa em nome de Jesus. Saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu quero aqui agradecer ao pastor Eduardo, ao pastor Eloy, que tem confiado, e posso dizer ao pastor Eloy que tem a coragem de botar um menino aqui. Assim como aprendemos hoje na parte da manhã, os adultos, eu creio que uma minoria que estava aqui aprendeu que a nossa bênção ministerial passa pelo pastor. Eu quero lhe agradecer, tanto ao senhor como ao pastor Eduardo, porque tem confiado em nós para trabalhar na seara do Senhor. E sou eternamente grato a Deus pelas nossas vidas. Também a todos os irmãos que intercedem pela nossa vida, sou eternamente grato a vocês. Porque se hoje estou de pé, é porque eu sei que tem alguém que ora por mim. Vamos ler 3 versículos apenas da palavra de Deus no livro de Mateus. Capítulo 8, do 1 ao 3, nos diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Todos podem tomar o seu assento. E nessa noite, eu tenho uma palavra que vai trazer vida a corações. Eu tenho uma palavra que eu posso dizer que vai ressuscitar sonhos. Eu tenho uma palavra que hoje tu vai compreender que quem te escolheu foi Deus. Essa palavra que nós fizemos leitura, assim como toda a Bíblia deve ser muito conhecida de toda a igreja, assim como todos os livros da Bíblia Sagrada deve ser muito conhecida de todos os irmãos e irmãs que aqui estão ouvindo e vendo. A palavra que nós fizemos leitura, ouvi muitas mensagens, ouvi muitos pregadores com muita eloquência falarem a respeito deste leproso, vi falarem a respeito deste homem, a respeito da sua doença, a respeito de tantas coisas, mas nessa noite eu quero trilhar por um caminho completamente diferente daquilo que eu já ouvi, daquilo que nós já vimos. Quem sabe alguém até já escutou o que eu quero transmitir aqui. Mas se tu já escutou, o Senhor quer te fazer relembrar o que tu já ouviu. O livro de Mateus, assim como os outros evangelhos de Marcos e Lucas, é uma sinopse. Todos são conhecedores e sabem que os mesmos milagres que são relatados em um livro é relatado no outro também. O livro de Mateus, em ordem cronológica, ele fala a respeito da genealogia de Cristo Jesus, melhor dizendo. Em poucos capítulos ele fala a respeito de 10 milagres. E ele fala a respeito da ressurreição de Cristo também. O livro de Mateus tem como propósito anunciar o que nenhum dos outros evangelhos fazem. Somente no livro de Mateus nós conseguimos encontrar ele dizendo a respeito do reino dos céus. O livro de Mateus é aquele o único livro em que nós encontramos Jesus dizendo: a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus tem como objetivo mostrar um rei que vinha da linhagem de Davi. O livro de Mateus nos mostra aquilo que vinha sendo predito pelos profetas. Ele mostra que aquele que estava ali era o Rei Jesus. O livro de Mateus é escrito por ele mesmo, como leva o seu nome. Mas Mateus foi um discípulo
Mateus foi alguém que andou com Jesus. E nessa noite eu quero te falar a respeito de 3 grupos que estão em torno de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero te fazer entender em que grupo tu está. Nessa noite eu quero que tu medite e guarde cada palavra e veja em que grupo tu está e se é bom tu continuar no grupo que tu está em torno de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para esta passagem, nós encontramos ela em Lucas e também em Marcos, no capítulo 1. E nós vimos que Jesus Cristo estava orando no monte. Ele passou uma noite de oração e pela manhã os seus discípulos foram encontrá-lo e diziam: o povo te busca. E eu vejo que quando Jesus Cristo desce do monte, ele desce juntamente com os seus discípulos. E é o primeiro grupo que eu quero falar nessa noite. O grupo que está mais próximo de Jesus, que é aqueles a quem ele escolhe. Mas assim como eu pregava no sábado passado na congregação Carmelo, o que é ser um discípulo? Discípulo é todo aquele que recebe uma instrução, que recebe uma doutrina para ser igual a alguém. Discípulo é todo aquele que se desfaz de si para ser o mais parecido possível com aquele a quem ele está seguindo. Discípulo é o primeiro grupo, é aqueles a quem Jesus escolhe, é aqueles que estão pertinho dele. Poderíamos subdividir este grupo, mas nós não temos tempo para isso nessa noite. Nós conseguimos compreender que discípulo na Bíblia Sagrada, ele tem uma missão. Basta nós lermos o capítulo 10 do livro de Lucas. E no capítulo 10 nós vamos encontrar que Jesus envia 70 discípulos à sua frente. Eles estão passando por Samaria e Jesus diz: vão. Onde vocês chegarem, curem os enfermos. Aonde vocês chegarem, que os enfermos forem curados, vocês abençoem. Mas acima de tudo, anuncie que é chegado a vós o reino dos céus. Anuncie a eles, se vocês são os meus discípulos, anuncie a eles que é chegado o tempo de arrependimento. Se tu é discípulo de Cristo, a tua primeira missão é anunciar arrependimento onde tu anda. Eu sou discípulo, mas que tipo de discípulo tu tens sido? Nós conseguimos compreender através da Bíblia Sagrada que discípulo não é igual a outros. Enquanto os outros Jesus ensina através de parábolas, o apóstolo João diz: vocês têm a unção do santo, tudo você sabe. Mas o porquê que tudo os seus discípulos sabem? Porque os seus discípulos ele não ensinava por parábolas. Os seus discípulos olhavam e diziam: nós não compreendemos. Ele dizia: isso, é assim e assado. Discípulo não precisa estar discernindo, ele olha a palavra, ele já tem a revelação. Discípulo, além de curar os enfermos, está a unção nele para botar os enfermos para correr. Discípulo tem unção do Cristo sobre a sua vida, porque foi Jesus quem escolheu ele. Mas temos todos os tipos de discípulo. A Bíblia nos fala que Jesus escolheu 12. Eu quero falar de alguns deles nessa noite. O próprio Mateus, a qual escreveu este livro, eu vejo uma qualidade muito maravilhosa na vida deste homem. Na vida de Mateus havia algo que aconteceu com outros, mas eu acredito que foi mais profundo, porque Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Mas o dia que Jesus chegou, ele nem chamou pelo nome, ele só olhou para Mateus, que antes se chamava Levi, e disse: segue-me. Mateus não perguntou o porquê. Ainda chamado Levi, ele não perguntou por que ele deveria seguir aquele homem. Ele não escutou aqueles outros que também estavam com ele. No momento em que Jesus chamou ele, ele compreendeu. Ele entendeu que Jesus estava chamando ele. Ele compreendeu que o chamado dele era para ser discípulo de Cristo também.
chama ele e ele começa a seguir Jesus. E eu vejo que acontece algo muito maravilhoso alguns capítulos depois. A Bíblia nos fala que Mateus faz um banquete em sua casa e ele não convida crente. Mateus não convida nenhum crente para confraternizar com Jesus Cristo. Diferente dos dias em que estamos vivendo. Mateus chama aqueles que eram igual a ele, que eram cobradores de impostos, que precisavam de Cristo. Ele fez daquele banquete uma oportunidade para mostrar que Cristo podia mudar a vida deles também. É por isso que Jesus te chamou. É por isso que tu não compreende muitas vezes o porquê que tu trabalha em um lugar que só tem você lá como cristão. É tão bom quando nós trabalhamos em um lugar onde nós temos mais irmãos. Sabemos que não estamos sozinhos na batalha, mas Mateus estava sozinho. Era somente ele que era publicano. Era somente ele que era odiado. Ele passou a ser odiado pelos fariseus. O que Cristo está te dizendo nessa noite é que tu pode ficar tranquilo que foi Ele quem te chamou. Não precisa tu parar. Não precisa tu se tornar igual aos outros. Mas faz com que os outros sejam igual a você. Apresenta Jesus Cristo para ele. Havia um outro discípulo também, que nós lembramos deles apenas por ser incrédulo. Alguém não acredita em alguma coisa, diz: lá vem o Tomé. Lá vem o Tomé. O Gesiel vai pregar hoje. Será? Aquele guri está mudou a vida dele. Eu não consigo acreditar. Ainda acredito que é só uma casca. O Tomézão é bucha. Mas eu vejo uma qualidade muito maravilhosa na vida de Tomé. A Bíblia fala que Tomé, quando Jesus Cristo estava sendo perseguido na Judeia, ele foi para outra região, e quando ele estava naquela outra região, todos conhecem o capítulo 11 de João. A Bíblia fala que Marta e Maria mandam chamar ele. Ele fica ainda mais alguns dias onde ele estava. Quando ele vai para aquele lugar, quando ele diz que eles têm que voltarem porque Lázaro estava dormindo, os outros discípulos olham para Jesus e dizem: nós vamos para lá eles querem te matar. Lá eles estão procurando a tua vida para te matar e tu vai voltar para lá. Eu vejo que apenas um discípulo se levanta e o nome dele é Tomé. O nome desse homem é Tomé e ele diz assim: nós vamos e vamos morrer com ele se for preciso. Nós vamos morrer com ele, mas nós não vamos deixar Jesus. Por que até agora, enquanto nós estávamos comendo pão, nós tínhamos que estar com ele? Aquele pão que ele multiplicava, por que agora nós temos que deixar ele? Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado, ele olhava para os seus discípulos e ensinava. Capítulo 14 de João, todos conhecem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas alguns versículos depois, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Mas aí Tomé olha e diz assim, ele demonstra uma confiança naquele homem. Ele demonstra algo que os outros discípulos muitas vezes não demonstravam. Ele olha para Jesus e diz assim: mas nós não sabemos o caminho. Como saberemos? Lembramos apenas dos homens como Tomé muitas vezes. Mas muitas vezes a confiança dele vai muito além daquilo que tu confia em Cristo. Olhamos apenas os pontos negativos das pessoas. Olhamos apenas aquilo que muitas vezes a pessoa luta contra aquilo.
digamos apenas isso. No dia em que Tomé disse que só acreditaria se visse Jesus e colocasse o seu dedo. Quem sabe tem alguém aqui que está como Tomé nas promessas que Jesus fez. Tu só acredita se tu ver acontecer. Eu sonhava em chegar aqui num domingo à noite. Eu não sonhava em ser pregador até que um dia eu recebi uma promessa de Cristo. E Ele disse: eu te levarei onde os teus olhos almejarem, eu te levarei com os teus pés. Se hoje eu prego é porque eu vi o irmão Éder pregando, o irmão Raniel. E eu dizia: eu creio, Senhor, que tu vai me levar. Mas é promessa. Deus faz a mesma coisa que Jesus chegasse para Tomé e disse: põe o teu dedo aqui nos furos da minha mão. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Espera mais um pouquinho. Mas tem outros discípulos. Nós não vamos ter tempo para falar de todos eles. Ainda estou falando do primeiro grupo. Existe um discípulo que, se nós fôssemos brincar de quem quer ser discípulo aqui, todos lembraríamos de Pedro. É o primeiro nome que nós lembramos como discípulo. Lembramos que Pedro, no dia de Pentecostes, ele se levantou e anunciou a Jesus Cristo. 3.000 se dobraram diante de Cristo. Agregaram-se mais de 3.000 almas. É o que o livro de Atos, no capítulo 2, nos fala. Lembramos de Pedro caminhando por cima das águas. Eu creio que nessa noite, se tu está passando por tribulações, por lutas, o Senhor vai te fazer caminhar por cima das águas. Mas imagina a saia justa que Pedro colocou Jesus quando ele disse assim: se é tu mesmo, eu quero caminhar em cima das águas. Imagina aquele que dizia: eu vou até a morte contigo, Jesus. Ele olha para Jesus, o mar se revolta, ele está dentro de um barco. Ele vê Jesus caminhando por cima das águas. Ele, como um pescador, estava apanhando para o mar. Aí ele olha, Jesus fala, o vento está soprando e ele começa a caminhar por cima das águas. Tu coloca Cristo muitas vezes em uma saia justa, mas tu não sabe se tu vai ter condições de segurar até chegar em Cristo. Esquece Cristo, tu diz assim: se é tu, deixa eu ir até você. Mas quando tu está indo, tu olha para o vento e começa a afundar. A misericórdia de Cristo te alcança, Ele estende a mão e tu levanta, Ele te levanta de novo. Eu vejo um Pedrão, um homem, como se diz, era louco. Eu vejo Pedro de uma forma que, enquanto ele ia aos extremos. Um dia Jesus disse: como é que está o censo do IBGE? Quem é que está dizendo que eu sou por aí? Uns dizem: tu és Elias. Outros dizem: tu é um dos profetas. E Pedrão chega a um extremo que outro discípulo não chegou. Ele olha e diz: tu és o Cristo de Deus. Ele reconhece que aquele a quem ele está seguindo não é desse mundo. Ele reconhece que a sua vida está mudando de certa forma, que ele não está seguindo o curso deste mundo. Mas como foi cantado aqui, como o irmão Luciano e o irmão Anderson cantaram aqui, tem muitos que se preocupam com a sua vida financeira, material, a sua vida profissional. Começam a esquecer Cristo para se moldar com este mundo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Se Jesus te escolheu para discípulo, fica com Ele. Não deixa Ele por nada. Mas eu vejo que tem outro caráter em Pedro, tem outra personalidade. Pedro de vez em quando tem uma outra personalidade.
está junto com Jesus e vão prender Jesus no Getsemane. E aí chega o Pedrão, porque Jesus deu uma espada para ele, uma espada poderosa, colocou ele aqui em cima. E o sonho dele é matar os sonhos que os outros têm. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Eu falei no sábado passado, mas tem pessoas aqui que precisam ouvir de novo. Ele corta a orelha daquele homem e não sabe qual era o sonho daquele homem. Qual era o sonho de alguém que era servo do sumo sacerdote naquele tempo? Era um dia ser também um sacerdote. Aquele jovem sonhava em um dia poder chegar e adentrar o Santo dos Santos. Aquele jovem sonhava em um dia ser reconhecido como sacerdote. Mas os Pedrão sobem aqui com palavras, com a palavra que Cristo lhe entregou. Eles querem matar os sonhos de muitos. Existem meninos que sonham os sonhos de Deus, como nós cantamos. Mas Pedro quer matar. Porque o sacerdote, ele não pode ter nada. Ele não pode ter um corte, ele tem que ser perfeito. Mas o Pedrão passa a espada. O Pedrão passa a espada na orelha dele e ali acabam os sonhos. Mas eu tenho uma palavra para os que estão que nem mal. Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele vai te curar. Os teus sonhos vão ser arrancados do sepulcro. Senhor, existe outro discípulo. E esse é o mais tremendo, como eu digo. O nome desse discípulo é João, e todos conhecemos que o centro da palavra de Deus, se existe um novo convertido, onde eu começo a ler a Bíblia, ler o livro de João. É onde está escrito mais vezes o que Jesus falou. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas escrevem milagres, João escreve o que Jesus falava. João era aquele que era tão íntimo do Senhor Jesus que ele chegava e encostava o ouvido dele no peito de Jesus. Ele escutava o coração de Jesus batendo. Ele ouvia o sangue passando pelo coração de Jesus. E discípulo que quer ser discípulo tem que ser igual a João. Discípulo que quer ser um verdadeiro discípulo tem que ser igual a João. Eu sei que João teve as suas falhas em momentos quando era ainda um novo discípulo jovem. Ele olhou para Jesus: Jesus, deixa eu fazer em Samaria, eles não me receberam, eles não receberam a palavra que tu nos deu. Deixa eu fazer que nem Elias, deixa eu orar e fazer descer fogo do céu, queimar essa gente. Deixa eu dar uma sapecada nesse povo. Deixa eu dar uma oração um pouquinho, eu sei que vai descer fogo, eu creio. Elias fez assim. Mas é necessário muitas vezes nós encostarmos o nosso ouvido no coração de Jesus. Muitas vezes é necessário nós chegarmos pertinho de Jesus, assim como João estava no momento em que Jesus disse que iria ser traído. Os outros discípulos não ouviram o que Jesus disse, mas João ouviu. João sabia antes dos outros quem é que ia trair Jesus. Ele tinha tanta confiança no Mestre, que embora ele tenha fugido no Getsemane, a Bíblia nos fala, ele descreve aquilo que aconteceu como nenhum dos outros evangelhos, porque ele acompanhou o julgamento de Jesus naquela noite. Ele estava junto no momento da crucificação, ele estava junto com Jesus. Ele estava lá no pé da cruz quando Jesus estava pendurado, mas ele não o Mestre. Ele estava junto com o Mestre, e Jesus está pendurado. Eu já falei isso muitas vezes. Jesus está pendurado e ele olha e diz: está sua mãe e João. No capítulo 19 tu encontra esta passagem. Jesus olha e diz assim: mulher, eis aí o teu filho.
Jesus, em outras palavras, está dizendo: está aí o meu representante na terra. Está aí aquele que vai fazer as mesmas coisas que eu fazia, porque ele era meu discípulo. Aí está aquele que vai continuar a obra que eu comecei. Aí está aquele que vai curar as enfermidades. Aí está aquele que vai chorar quando ver almas se perdendo. Com qual desses discípulos tu está parecido? Ou tu está parecido com Judas, que Cristo confiou algo grande à tua vida? Cristo confiava a bolsa para Judas. Era um homem que tinha o dinheiro na mão. Jesus Cristo entregou para ele: tu vai cuidar dessa parte. E olhando psicologicamente, era o mais equilibrado. Mas foi quem traiu Jesus. Eu não estou preocupado se eu vou voltar aqui, mas o diabo entra dentro da igreja, no coração de alguns que Deus confia coisas grandes. Jesus disse que o diabo havia entrado no coração dele. Jesus disse: eu tenho 11 discípulos, porque um é Satanás. Um é o diabo que está aí. Quantos momentos tu trai o teu Cristo? Quantas atitudes tu toma que tu está traindo Jesus? Tem muitos que estão preocupados que hoje tem visitante. Se ele se converter, ele vai se converter mais doutrinadinho. Tranquiliza o teu coração. Eu não estou pregando coisa minha, eu estou pregando Bíblia. É um culto da família, mas tem que ser pregado verdade. E eu vou provar pela Bíblia que quem dá problema não é discípulo novo. É aqueles discípulos velhos. Chega um ponto que ele tem que começar a fazer discípulos. Chega um ponto que ele deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo. E no momento em que ele passa a ser apóstolo, a Bíblia nos fala que eles estavam trancados em Jerusalém. Aí Deus começa a levantar o Éder lá da costa do rio. Aleluia. Aí ele levanta o Raniel como pregador, ele levanta o meu, ele pega o Gesiel, ele pega o Mateus, ele pega os jovens, ele pega aqueles que eram escravizados. Aleluia. Ele pega e faz como Paulo, tem um encontro com eles. E eles começam a anunciar onde os discípulos velhos não vão. Eles começam a pregar Cristo onde Cristo ainda não chegou. Eles começam a anunciar onde Jesus ainda não tinha chegado. Aleluia. Glória a Deus. Chega um ponto, chega um momento que nós temos que começar a fazer discípulos. Vai chegar um momento em que a seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é teu é teu. O que Deus deu para o outro é para o outro e não adianta. Nós começamos a anunciar, começam vidas a se salvar. Começam novos convertidos a participar da Santa Ceia e eles olham: não sei não. Isso aí eu não sei não, isso aí não está com cara de crente. Isso aí não é assim, dessa forma que tem que ser. Jesus Cristo não está preocupado com a aparência. A transformação começa por dentro. A transformação não é do que faz, é Jesus, é a palavra. É a palavra que transforma vidas. É a palavra que transforma corações. Não se preocupe com a aparência das pessoas.
existe algo muito forte que Jesus fala, que a palavra de Deus nos fala, que chegou um momento, antes de eles serem apóstolos, houve uma discussão entre eles. Quantos sabem que discussão houve entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus? Todos eles queriam saber, eles estavam disputando entre si para ver quem era o maior. E quem é o maior dentre vós que estão me ouvindo? Quem é o maior dentre todos os que estão seguindo a Jesus? Quem é o discípulo maior? Quem é que canta melhor? Quem é que prega melhor? Quem é que toca melhor? Quem é o maior dentre vocês? A Bíblia diz que o céu é ao contrário do que nós vivemos nessa terra. É como um espelho. Aquilo que é pequenininho nessa terra será grande no céu. Aquilo que é grande nessa terra será pequenininho lá no céu. Será grande lá no céu aquele que for servo nessa terra. Aquele que olhar para o seu irmão e ver o seu irmão como superior a si. É a palavra de Deus quem diz, não sou eu. Mas eu quero passar para o segundo grupo. Terminar antes das 11h30. Amém? Vão me matar. Existe um segundo grupo. E quem mais nos revela isso também é o livro de Mateus. Jesus está entrando em Cafarnaum. E os seus discípulos estão juntinho dele. Mas existe um outro grupo, e esse é a maioria. E quem fala isso é Mateus, que são as multidões. Jesus está ali, seus discípulos estão junto dele. Mas existe um grupo que lhe aperta sempre que ele está indo em algum lugar. E esse grupo chama-se multidão. E hoje em dia existe muita multidão. Infelizmente existe multidão. Só vai onde Jesus está por causa do pão que está comendo. Só vai onde Jesus está porque está sendo abençoado. As suas enfermidades estão sendo curadas. As multidões seguem Jesus aonde Jesus está. Tu vai ver logo a seguir. Jesus estava ensinando e a multidão ouvia. E a multidão o seguia. A multidão está sempre onde Jesus está. E dentre a multidão existem muitos tipos de pessoas. E o primeiro que eu vejo é os fariseus. O fariseu é aquela praga do joio no meio do trigo. Porque ele acredita no mesmo que nós acreditamos. Ele acredita que Jesus ressuscitou. Melhor dizendo, que existem anjos. Ele acredita que existem demônios. O que nós cremos, eles creem também. Mas é uma murmuração que tu não pode sentar do lado dele. Esse guri já devia ter mandado a igreja se levantar para orar. Fariseu é aquele que dá 8:55 e bate em retirada de dentro da igreja. Fariseu é aquele que não está concordado com nada do que é feito aqui. Fariseu é aquele que só ele faz o que é certo. Fariseu é que nem o joio, uma praga ruim que está infiltrada no meio da igreja, mas Jesus vai separar ele. Mas a multidão muitas vezes está com fome. E nós não podemos privá-las de estarem junto conosco. Jesus, no capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus está indo e a multidão está lhe seguindo. Ele se assenta e ali ele começa o sermão do monte, todos conhecem. Chega um outro momento, a multidão é tão tremenda essa massa, porque a multidão às vezes está antes de Jesus estar lá.
Muitas vezes a multidão já está esperando Jesus em algum lugar. Que Jesus certa vez entrou num barco e a multidão fez bem mais quilômetros do que Jesus a pé. E chegou primeiro. Mas Jesus ensinou, curou os enfermos. E chegou na hora de ir embora, não despediu ninguém vazio. Multiplicou os pães e os peixes e todos ficaram saciados. Mas chegou um momento em que Jesus se virou para eles e disse: vocês só estão me seguindo por causa do pão que comem. O porquê é que tu segue a Jesus Cristo nesta terra? É somente por pão que Ele não tem te deixado faltar. É porque o teu aluguel está em dia. É porque o alimento está na tua mesa. Eu tenho uma palavra para te dizer do meio da multidão que Jesus separa discípulos. É do meio das massas que Jesus escolhe alguns. Mas é necessário ter um interesse no teu coração. É necessário que tu esteja com o teu interesse em Cristo e não naquilo que Ele pode te oferecer. Existem os escribas. Em meio à multidão tem escriba. Ele sempre acha alguma coisa para criticar Jesus. Ele é que nem o fariseu, eles não se dão, mas eles são bem parecidinhos. Eles tentam Jesus para pegar Jesus numa palavra. Eles tentam Jesus para fazer com que Jesus não fosse até a cruz. Eles são tão rigorosos por dentro desse livro que se preocupam com a estrutura morta da igreja, sendo que o que tem vida são almas. Se preocupam com aquilo que não edifica. Eu creio que Deus ama tudo aquilo, os bons costumes, mas Ele se preocupa com tanta coisa morta. E não estou preocupado com o que tu vai falar de mim depois. Não estou preocupado com o que tu está achando hoje. Tu vai comer o que Jesus está te mandando. Se tu não tem estômago, pega um remedinho junto. Aleluia. Existe um pequeno grupo, e eu quero estar encerrando, e é a grande minoria, e é Jesus quem fala isso. E a grande massa não quer que apareça esse pequeno grupo. As multidões tentam sufocar esse pequeno grupo. E esse pequeno grupo, Jesus diz em João 4:24, que o Pai procura. E se Jesus procura, como o irmão Samuel sempre frisava para nós quando ele estava ensinando, se Jesus procura é porque está em falta. É porque é algo que não está fácil de achar. Se Jesus está procurando, bote no teu coração que João 4:23 e 24 é para ti. Que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Jesus está procurando você. Os olhos dele estão postos sobre a tua vida. Ele está esperando uma manifestação tua. É o menor grupo que tem, mas é um grupo que recebe atenção especial. Todas as vezes que a Bíblia fala que havia uma multidão, a multidão apertava Jesus certa feita que ele estava indo para a casa de Jairo. A multidão apertava os seus discípulos e estavam junto dele. Mas teve alguém que recebeu atenção especial. Aquela mulher tocou nele, ela tinha um fluxo de sangue e foi curada. E a Bíblia diz que ela adorou a Jesus quando ele parou. Aleluia. Adorador recebe atenção especial de Jesus, não importa a quantidade de gente. Adorador chama atenção aonde ele está. Adorador
quando Jesus está passando. Reage nessa noite e faz uma manifestação para Jesus, chama a atenção dele. Quem sabe até agora a espada estava cortando, quem sabe até agora estava doendo, mas ainda que fique só nos ossos, Jesus vai soprar e vai nascer tudo de novo. Os ossos podem estar secos, mas o Espírito Santo sopra e tudo começa a nascer de novo. Oh, aleluia. Vamos nos colocar de pé, o horário passou. Eu não sei em que grupo tu está ou estava. Eu não sei que grupo tu vai decidir ficar. Mas eu quero te fazer um convite. Se tu era um discípulo, deixe de ser discípulo e vire adorador. Ao menos por um instante continue fazendo discípulos, mas seja um adorador. Porque haverá um dia que nós não seremos um grupo pequeno, seremos uma multidão. João escreve em Apocalipse 7, ele diz: eis que viu uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E se nós continuássemos lendo, todos adoravam o Cordeiro, todos se prostravam diante do Cordeiro. Que grupo tu está até o dia de hoje? Porque tu não passa a ser um adorador. Para ti é João 4, 23 e 24. Ele procura você. É você que adorava e não adora mais. É você que adorava quando tinha sono, mas se mataram os teus sonhos, vão te adorar. Hoje eles vão ressuscitar. Vão te adorar. Adora o teu Senhor por um instante. Adorador, ele chama atenção onde ele passa. Esse homem que nós fizemos a leitura em João 8, a Bíblia diz que era um homem leproso. A Bíblia diz que, se nós olharmos no original, ele estava com a plênese, ele estava completamente tomado por lepra. Mas ele não parou de adorar. Quando ele chegou, Jesus, ele viu a solução para os seus problemas. Jesus estava passando, ele não era bem-vindo onde ele estava. Se ele se infiltrasse em meio à multidão, podiam matar ele. Mas ele não olhou para os discípulos, ele não se importou com a grande multidão que seguia Cristo. Ele olhou para Jesus. E nessa noite Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Ele quer curar as suas feridas. Aquele homem, quando a Bíblia diz que ele estava completamente tomado por lepra, com certeza ele não tinha mais as suas orelhas, com certeza ele não tinha mais os seus lábios, ele não tinha mais o seu nariz. A lepra havia comido, quem sabe, os seus dedos. As suas pernas não se firmavam mais, quem sabe. Qual é a situação que tu se encontra nessa noite? Quem sabe as setas de Satanás já acusando até agora. Não se importe com isso,
tudo bem até aqui que Jesus vai te curar. Jesus vai te curar hoje. Quem sabe tu diz: eu não posso, eu não devo ir lá porque eu fiz tal coisa. Jesus vai te curar. Quantos querem aceitar a Jesus que estão aqui dentro nesta noite? Se tem alguém para aceitar a Cristo aqui nesta noite, eu quero orar pela tua vida. Se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, passe aqui à frente.